Fala galera, beleza? Felipe Natan na área para mais um vídeo aqui do canal Barba Investidor. Estamos de volta aí depois de um tempinho de férias, né? Uma novidade para vocês agora. Eu sou assessor de investimentos do banco BTG Pactual, né? E o maior banco de investimentos da América Latina. Quem quiser contar com a minha assessoria pode falar comigo, pode comentar aqui embaixo ou pode me chamar no Instagram, lá no direct. Beleza? E vamos hoje falar dos ETFs, né, ou ETFs, se você pronunciar a sigla em inglês, né, que são os Exchange Traded Funds. Beleza? Um pouquinho complicado de falar. E o que são esses ETFs? Então hoje nesse vídeo a gente vai ver o que são os ETFs, o porquê de se investir em ETFs, as desvantagens que eles possuem, quais são os ETFs disponíveis na nossa bolsa e a liquidez dos ETFs. Vamos ver. Primeiro, o que é um ETF? Um ETF é um fundo de investimento, só que ele é negociado em bolsa de valores. Ele tem uma cota lá como se fosse uma ação, como se fosse um fundo imobiliário, né? Você consegue negociar ele a qualquer momento. Beleza? Então isso que diferencia esse fundo de investimento de um fundo de investimento em ações ou de um fundo de investimento multimercado, né? Que não tem negociação na bolsa de valores propriamente dito. Você consegue aportar e resgatar, mas demora um pouquinho mais. Aqui no ETF, isso é na hora, beleza? Esses ETFs, né, esses fundos, eles replicam um índice específico. Então, por exemplo, o BOVA11, que é o ETF mais famoso, né, dos investidores, que é o índice que replica o Ibovespa. Então, quando você compra uma unidade de BOVA11, é como se você tivesse comprado, né, naquele valor financeiro ali no índice Bovespa. E esse fundo de investimento, né, obviamente ele é gerido por uma instituição administradora. No caso do BOVA11, ele é gerido pela BlackRock, se não me engano. Mas a gente tem também o BOVV11, que é gerido pelo Itaú, e aí tem uma taxa de administração menor. A volatilidade, né, coloquei aqui semelhante ao Bovespa porque estava falando exatamente do BOVA11, né? Ele se move exatamente igual ao índice Bovespa, tá? Se você dividir um pelo outro, deveria dar uma razão igual a 1, tá? Óbvio que tem umas distorções ali de curto prazo, mas eles no longo prazo seguem um ao outro, beleza? Se você, por exemplo, investir no IVVB11, que é o ETF que replica o S&P 500, que é o maior índice de ações lá dos Estados Unidos, ele vai ter uma volatilidade igual a do S&P 500, certo? Então, assim como o S&P 500 se mover, ele vai se mover também, porém, levando também a movimentação do dólar em consideração. E os ETFs, eles podem ser negociados em quantidade unitária, tá? Você pode comprar um ETF, mês que vem você pode comprar 3 ETFs, se você tiver dinheiro para 3. Não é igual no mercado de ações, que o lote padrão são de 100 unidades. Tá? Aqui você consegue comprar apenas um ETF, se você quiser. Beleza? Então, os ETFs são fundos de investimento negociados em bolsa de valores que replicam alguns índices. A gente vai ver mais na frente quais os diferentes ETFs que a gente tem aqui na bolsa, né, e o que eles replicam. Beleza? Acompanha aí. Então vamos falar da liquidez do ETF. Bom, se você abrir lá o BOVA11, o BOVV11, o IVVB11, qualquer um dos ETFs, né, o Small 11, você vai ver que esses ativos têm milhares de negociações por segundo, tá? Então tem uma liquidez excelente, beleza? Liquidez no sentido de você conseguir comprar ou vender. E a liquidação, são coisas diferentes, tá? Liquidez e liquidação. A liquidação desses ativos, ou seja, você vendeu hoje. Quando que você vai receber o dinheiro dessa venda? Em D+2, igualzinho quando você vende ações. Beleza? E os ETFs, né, principalmente o BOVA11, que tem bastante liquidez, né? Ele também tem opções, tem derivativos. Então você consegue
se proteger utilizando put de BOVA11, por exemplo, né? Se proteger de quedas do mercado, assim como você consegue se alavancar através de calls de BOVA11. Vamos agora o porquê investir em um ETF. Então, primeiro de tudo, a diversificação de ativos é uma das maiores vantagens de você investir via ETF. Quando você compra ali o BOVA11, você está comprado em todas as ações que compõem o índice Bovespa, tá? Que, se eu não me engano, são 73. E isso com um pequeno capital, né? Com R$120, acho que 115, acho que está uma cota do BOVA11 agora, você consegue estar comprado com esses R$115 em todas as ações que compõem o índice Bovespa. Então você está extremamente diversificado, e isso muitas vezes é uma vantagem, porque você se afasta, né, fica longe do risco de uma daquelas empresas quebrar, né? Vai ser uma diferença muito pouca no seu capital, percentualmente falando. Uma segunda vantagem de se investir via ETFs é o baixo custo operacional. Por quê? Pensa, por exemplo, que você tem uma carteira com 10 ações. Se você movimentar essa carteira todo mês, né, comprar uma ação, vender a outra que subiu muito e vender outra que perderam os fundamentos, você vai operar bastante, vai acabar gerando um custo operacional. Se você todo mês comprar apenas cotas de BOVA11 para acumular patrimônio, né, não pensando em vender, que você já está bem diversificado, você reduz esse custo operacional, né? Você não paga muita corretagem, você vai pagar a corretagem só da compra da unidade de BOVA11. Então essa é uma segunda vantagem. Terceiro, a facilidade com a tributação. Se você nunca vender, né, você vai ter que declarar só na declaração anual a sua posição em BOVA11 ali. E mesmo que você venda uma parcela das suas cotas de BOVA11, você vai pagar imposto só sobre aquele único ativo, né? Então é mais fácil também de você fazer a declaração. Então essa aí é uma terceira vantagem de se investir via ETFs. A quarta é que você tem uma gestão passiva do seu patrimônio. Como eu falei, você vai estar sempre comprado no índice Bovespa, e conforme o índice for se modificando, né? Por exemplo, recentemente entraram no índice Bovespa as ações de JHSF e Eneva, né? Foram algumas das adições mais recentes ali. Então, a partir daquele momento que houve essa troca, né, e saíram algumas ações também, você passa a estar comprado também nessas ações, beleza? E sem você ter feito nada. A gestora lá, lembra que eu falei que tem uma empresa que gera esse ETF, ela mesmo faz a venda de umas ações, faz a compra das outras, para ficar com uma carteira igualzinha à do índice Bovespa, ou do S&P 500, ou do índice que você tem o ETF, né, que replica aquele índice. Beleza? E a última vantagem, na minha visão, é a possibilidade aí da diversificação geográfica, né? Já falei sobre o IVVB11, que replica o S&P 500, né, que é o maior índice de ações dos Estados Unidos. E a gente tem também o China 11, que replica o índice de ações chinesas, tá? E vamos agora às desvantagens de se investir em ETFs, na minha visão, certo? Primeiro, dividendos. Quando você investe via ETFs, você não recebe esses dividendos diretamente, né? A gestora lá, que tem a posse das ações, recebe os dividendos e ela mesmo compra mais ações. Então você não recebe esse dividendo, mas você passa a ter mais ações, né? A cota valoriza por causa dessa recompra, certo? Então você tem o mesmo ganho no final das contas, porém, se o seu objetivo é dividendos, aí o ETF não serve para você. Então tem que fazer essa observação aí, que é bem importante. Até porque os dividendos são isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Já a valorização da cota do ETF, né, se você vender essa cota, dependendo do valor financeiro que você fizer, você vai ter que pagar imposto. Segundo, a cesta de ativos que compõe aquele índice. Quando você investe no BOVA11, você está comprado em todas as ações do índice Bovespa, certo? E, historicamente,
diversas ações do índice Bovespa quebraram, tá? Por exemplo, Telebrás já foi uma das maiores ações do índice Bovespa. Paranapanema, que hoje está em recuperação judicial, né? Até se recuperou um pouco recentemente, mas já foi uma ação de posição relevante na nossa bolsa, né? E caiu muito e acaba puxando o índice para baixo. E assim como outras empresas que faliram, né, ao longo desses anos. A Oi, que já valeu R$100 uma ação, hoje está valendo R$2, né? Já fez parte do índice Bovespa. Então, acho que até faz parte ainda, mas já teve uma posição bem relevante, né? E acabou puxando o índice para baixo. Então, quando você está comprado em um ETF, você está comprado em toda aquela cesta de ativos, né? Todas aquelas ações que compõem o índice, que não necessariamente todas aquelas ações são boas, né? Porque até aquela ação não ter tanta liquidez e ser excluída do índice Bovespa demora um certo período de tempo. Enquanto isso, ele vai prejudicando o desempenho do índice e vai prejudicando o desempenho desse ETF. Então é bom você ter em mente também. E é por isso que eu prefiro, na minha carteira pessoal, fazer um stock picking, né? Seria uma escolha de ações por conta própria, né? Eu faço as minhas análises e aí eu escolho quais as ações investir. E isso, né, é o terceiro tópico aqui. No longo prazo, ele dá mais rentabilidade do que você ficar comprado no BOVA11, ficar comprado ali no índice Bovespa. Então era o terceiro adendo que eu queria fazer, que aqui no Brasil, tá, é muito fácil você bater o índice Bovespa no longo prazo, porque se você fizer uma boa escolha de ações, de ativos, ou se você escolher fundos de ações, né, onde tem uma boa gestão, um gestor qualificado, que também faça uma boa escolha, você tem uma performance bem superior ao índice no longo prazo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de fundos que superam o índice Bovespa aí no longo prazo, rapidamente, só para vocês terem essa noção legal. Deixa eu me apagar aqui um pouquinho, que é uma ferramenta do BTG, tá? Eu vou colocar aqui como benchmark o Ibovespa. Veja aqui, ó, nos últimos 5 anos. Eu vou colocar alguns fundos de ações aqui, que a gente aqui na Dom Investimentos gosta muito, tá? Então, olha só, adicionei aqui alguns fundos que a gente gosta bastante aqui na Dom, tá? E junto coloquei o Ibovespa, né, aqui em azulzinho. Então, vou dar mais um zoom para vocês conseguirem visualizar melhor. Desde 2016, olha aqui os desempenhos. O azulzinho, mais claro aqui de baixo, é o índice Bovespa. Em preto a gente tem o Dália Ações, né, que já rendeu um pouco mais. Depois temos o LIS Value, né, que rendeu aí o dobro do Ibovespa. Temos o Real Investor, que rendeu o triplo do Ibovespa. E temos o Forpus, que rendeu quase 4 vezes mais do que o Ibovespa no mesmo período de tempo. Então, mostrando que se você escolher bons fundos, esse aqui são alguns exemplos, no longo prazo você consegue ter uma performance superior ao do índice Bovespa e ao do BOVA11, tá? Porém, vale ressaltar que, no caso dos Estados Unidos, onde o S&P 500, né, possui ali as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, um volume muito maior do que as 70 e poucas que a gente tem aqui na nossa Bolsa, muitas vezes é benéfico você ter o ETF do S&P 500. Por quê? Porque ocasionalmente vão surgir ali as empresas dentro do índice S&P 500 que vão se multiplicar por muitas vezes, né? Assim como aconteceu recentemente com Facebook, Tesla, Amazon, Google, Microsoft, Netflix e muitas outras. Então, ao invés de ficar tentando garimpar dentro de 500 empresas quais são as melhores, você compra o ETF, né, e deixa que o próprio índice S&P 500 seleciona quais são as 500 melhores ações, né, as 500 maiores ações, e você está sempre diversificado em todas elas e pode ocasionalmente pegar aí uma
uma grande porrada dessa aí para cima. Beleza? E quais são os ETFs disponíveis aqui na nossa bolsa que a gente consegue investir? Coloquei apenas alguns aqui, que são um total de 24 ETFs. Né? Se você quiser saber quais são todos eles, só você ir nesse link aqui, ó, ou procurar no Google lá, ETFs B3, você já consegue encontrar rapidamente. A gente tem o BOVA11 e o BOVV11, né, que são exatamente a mesma coisa, os dois replicam o índice Bovespa, porém, como eu falei, um é gerido pela BlackRock, que é uma gestora americana, e o BOVV11 é gerido pelo Itaú. Tá? E o Itaú e o BOVV11 tem uma taxa de administração um pouco menor, certo? E o Small 11, que é um ETF que replica o índice de Small Caps da nossa bolsa, que são empresas que valem ali em torno de entre 2 e 5 bilhões, né? São as Small Caps ali, talvez um pouco mais, entre 2 e 10 bilhões. A gente considera Small Caps, isso não é tão relevante no momento. Você pode entrar lá no site da B3 que você vai ver a composição do Small 11, né? Tem empresas até maiores do que 10 bilhões ali, que ainda estão no Small 11. Depois temos o China 11, que é um ETF que replica um índice de ações chinês, né? Então você tem ali mais uma opção de diversificação geográfica. Lembrando que, tanto no IVVB11 quanto no China 11, além da variação da bolsa lá fora, né, do índice lá fora, você também tem a variação do dólar. E aí também entra nessa conta da sua rentabilidade. Então, se o dólar subir no longo prazo, mesmo que o índice S&P 500 fique de lado para sempre, se o dólar continuar subindo, o seu patrimônio vai continuar se valorizando, tá? Porque isso aqui leva em consideração o dólar. E por último, um fundo que eu gostei de mencionar aqui. E por último, um fundo que eu achei legal mencionar é o ESGB11, que é um ETF que replica o índice ESG ou ESG, né? Que é um índice que, em teoria, pelo menos, possui apenas empresas preocupadas com boa governança e preocupadas com o meio ambiente. Então, na teoria, só deveriam fazer parte desse índice aí empresas que são bem geridas. Só deveria fazer parte desse índice de ESG ou ESG empresas que tivessem boa governança, empresas que tivessem atitudes realmente que mostrassem preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. A gente vê que não é o caso, né? A gente tem aí, por exemplo, Smiles e Gol, que tem um caso grave de governança e está presente lá no índice ESG. E temos outras empresas assim também. Beleza? Galera, foi isso. Espero que tenham gostado da aula sobre ETFs aí. Deixe seu comentário, deixe sua crítica, deixe seu like aí também. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.